Olá, meus irmãos. Tem uma mensagem importante aqui da parte do nosso Deus, uma atualização profética, né? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoe meus muitos pecados, abençoe essa pessoa que vai estar vendo essa mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como nós sabemos, a partir de 2013, né, se deu início nos Estados Unidos um movimento, né, criado pelos republicanos, chamado Movimento da Convenção dos Estados. Esse movimento tem como objetivo mudar a Constituição americana, né? Mudar a Constituição americana. O argumento que o Movimento da Convenção dos Estados está usando para fazer essa mudança é que o povo comum está perdendo seus direitos fundamentais, né? Então, eles estão usando como base o artigo 5º da Constituição, a lei, que o artigo 5º da Constituição americana afirma que os estados podem sim convocar uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição americana. Tem uma ferramenta, né? O artigo 5º dá essa disponibilidade para o povo comum convocar uma Assembleia Constituinte. Mas para convocar essa Assembleia Constituinte é necessário, de acordo com o artigo 5º, é necessário 34 estados, dos 50 estados americanos, 34 estados precisa aceitar fazer essa mudança da Constituição. O movimento se deu início em 2013, em 2022 já conta com 19 estados, né, já aprovando a mudança da Constituição. Ou seja, falta apenas 15 estados aprovarem a mudança da Constituição para poder acontecer essa reunião, né? A reunião constituinte, ela só pode acontecer se os 34 estados aceitarem fazer essa assembleia, né? Essa reunião, essa convenção da mudança da Constituição. Indo direto ao ponto, o que acontece? Agora, nesse momento, está acontecendo uma renovação da Câmara dos Deputados e do Senado, de acordo com a pesquisa de intenção de voto, com as pesquisas de intenção de voto. A maioria que comporá agora, né, a maioria que comporão agora o Senado, comporá o Senado e os deputados, de acordo com a pesquisa de intenção de voto, será de maioria republicana e não democrata. O que isso tem a ver com a profecia? Isso é muito importante, porque se a maioria agora, na renovação do Congresso, a maioria dos assentos for dos republicanos, isso quer dizer que o movimento da Convenção dos Estados de origem republicana se intensificará cada vez mais. Em vez de esperar até o ano de 2027, porque os juristas fizeram uma previsão, né? Os juristas fizeram uma previsão que para os 15 estados que faltam para os 15 estados que faltam aceitar a mudança da Constituição, os juristas disseram que isso demoraria aproximadamente 5 anos, indo para o ano 2027. Porém, se a maioria agora do Congresso for republicano, isso quer dizer que esses 5 anos de previsão que eles fizeram pode cair para bem menos. Ou seja, resumindo, se a maioria agora do Congresso, na renovação do Congresso, for de assento republicano, for da parte dos republicanos, o movimento da Convenção dos Estados vai se deslanchar mais rápido do que a gente possa imaginar. E o que isso tem a ver com a profecia? Tem tudo a ver, porque no movimento da Convenção dos Estados, que é um movimento mais à direita,
né? Que é um movimento constituído pela maior parte das igrejas protestantes, entre um dos maiores líderes da Convenção dos Estados está Kirk Cameron, um famoso ator evangélico de filmes. Ele disse que o movimento da Convenção dos Estados é a maior chance para mudar a Constituição americana e devolver à Constituição americana as suas raízes bíblicas. Essas foram as palavras dele. O que Cameron quer dizer? Ele quer dizer que se essa reunião para mudar a Constituição acontecer, isso quer dizer que poderá ter emendas religiosas, emendas constitucionais religiosas. Quando nós nos referimos a emendas constitucionais religiosas, nós estamos falando justamente da guarda do domingo. Nós estamos falando justamente da guarda do domingo. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que se a maioria agora da renovação do Congresso, das novas cadeiras que se assentaram no Congresso americano, for da parte republicana, o movimento da Convenção dos Estados vai deslanchar mais rápido do que a gente possa imaginar. Resumindo, o decreto dominical, a mudança da Constituição americana, colocando uma Blue Law, uma lei azul, como uma lei vigente, como uma lei real. Isso que é com leis reais, né? Porque as Blue Law já existem nos Estados Unidos, mas intensificar ainda mais as leis dominicais através do movimento da Convenção dos Estados. Isso quer dizer que o decreto dominical ele pode ser mais rápido do que a gente possa imaginar. Ou seja, eles fizeram uma previsão, os juristas fizeram uma previsão para essa reunião acontecer daqui a 5 anos. E isso quando a maioria era democrata no Congresso. A maioria era democrata. Mas como as pesquisas de intenção de voto estão dizendo que a maioria pode ser republicana, isso quer dizer que esse tempo de 5 anos aí para acontecer a reunião da Convenção dos Estados pode cair para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser acelerada as coisas, né? Então nós vemos aí que as coisas podem se deslanchar agora mais com os republicanos no poder. Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, porque as coisas estão indo muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Foi o que Ellen White escreveu, né, no livro Mensagens Escolhidas. Ela escreveu no livro Mensagens Escolhidas que os acontecimentos finais serão rápidos. E nós vemos que o movimento Laudato Si e o movimento da Convenção dos Estados estão andando de forma simultânea. Os dois querem uma mudança total para 2027. Mas, pelas coisas que estão acontecendo, pelo que nós estamos vendo o barco correr, talvez pode ser antes, né? Não vamos dar data aqui, mas o que podemos dizer é que eles estão com pressa. Eles estão com pressa, né? Vamos orar e pedir a Deus misericórdia, vamos nos fortalecer e continuar pregando, queridos. Vamos continuar pregando as 3 mensagens angélicas, porque nós não estamos em tempo de ter covardes. Não é tempo mais de ter covarde no nosso meio. Não é tempo mais de se acovardar. É tempo de pregar a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo está em Apocalipse 14, verso 8 a 12. É uma mensagem forte, uma mensagem urgente. É uma mensagem de juízo contra a Babilônia. Só vai dar essa mensagem quem tiver o Espírito Santo e tiver coragem no coração. Os covardes ficarão de fora dela e serão os nossos piores inimigos. Que você não esteja entre os covardes, mas aquele que está sendo batizado com o Espírito Santo, escolhido por Deus para dar a última mensagem ao mundo. Vamos nos fortalecer, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Pai, nos fortaleça porque as profecias estão se deslanchando, Pai. Nos batiza com teu Espírito Santo e nos dê o espírito de Elias, o espírito de João Batista. Não temer ao homem e pregar a tua palavra, a tua verdade, independentemente das consequências.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como virá primeiramente o decreto dominical? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, que um dos últimos sinais antes do fechamento da porta da graça e a volta de Cristo será promulgado pelo homem um pequeno período de paz. O homem antes da volta de Cristo proclamará um período de paz, um pequeno período de paz. De acordo com o apóstolo Paulo, essa paz mencionada será o principal fator que anunciará a destruição final. E como será colocado esse pequeno período de paz? De acordo com a organização WASH, abreviação para World Ocean Climate and Health, uma ação global contra as mudanças climáticas e a favor da saúde humana. Essa organização diz que a única forma dos homens conseguirem uma paz mundial, mesmo que seja por um pequeno período, essa paz só pode vir através da guarda do domingo de forma universal. Quer saber mais os detalhes de como virá esse pequeno período de paz, com base na guarda do domingo universal, o qual será promulgado pelos homens? Quer saber também o que significa a guarda do domingo universal dentro do contexto de Apocalipse 13, 16 e 17? Leia esse livro, A Contagem Regressiva para o Fim. Nesse livro é apresentado um cronograma mostrando passo a passo da implementação do decreto dominical de forma mundial, começando por um pequeno período de paz e se estendendo até o derramamento das 7 últimas pragas. Não deixe de ler essa obra-prima. Adquira já o seu e se prepare para a crise final.